Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Inteligência Evolutiva. Podcast, um projeto da Associação Internacional de Inversão Existencial, que estuda uma técnica de vida que é a Invexis, inversão existencial. E consiste em uma técnica onde o indivíduo, a pessoa, ela aplica o planejamento máximo da vida humana dela, de todas as áreas que envolvem a vida dela, o financeiro, o intelectual, afetivo, profissional, tudo isso convergindo em prol da interassistencialidade, da assistencialidade às outras pessoas, aos outros seres vivos, dentro da ótica do paradigma consciencial, que é o paradigma que rege a conscienciologia. Estamos hoje aqui com o nosso convidado Pedro Borges, graduado aí em música, psicologia, especialista em gestão de pessoas e voluntário da Conscienciologia desde 2010 e está também atualmente aqui voluntariando na Sinvex também, que é uma das instituições da Conscienciologia. Então, é muito bacana a gente poder trazer o Pedro aqui, porque ele tem vivências riquíssimas aqui na questão de interações energéticas com espíritos, né, que também tem conexões familiares. Então ele tem muita coisa bacana para contar aqui pra gente, né, e também de surtir aprendizados, né, de do que a gente pode estar a melhor maneira da gente lidar com essas situações, né, que nem sempre são muito boas, são confortáveis, né, são situações ali que a gente se sente um pouco mal, né, naquela situação, então existe aqui também soluções, né, para a gente poder estar aplicando por nós mesmos, para encaminhar todo esse processo que a gente vai vivenciar com espíritos, com energias mais, vamos dizer assim, mais doentias, né, energias mais patológicas. Mas então, Pedro, seja bem-vindo aí, né, ao podcast Inteligência Evolutiva, tua primeira entrevista aqui, né, primeira interação aqui conosco. Obrigado, Emanuel, pelo convite. Espero que a gente possa falar um pouco mais sobre os assuntos que envolvem energias, processo da espiritualidade num sentido mais científico, e Sim, também das consciências extrafísicas, como você falou aí que as pessoas comumente chamam de espírito, mas de um mais técnico, é uma consciência que ela está vivendo no extrafísico, ela não está aqui no intrafísico, que é a dimensão mais material, exatamente. mas que ela não deixe de interagir com a gente, estar próxima em certas situações, e a gente saber lidar com essas interações. A gente vai falar muito aqui hoje sobre como interagir melhor com pessoas e ambientes, independente da dimensão, se é nessa ou dimensões mais sutis. Exatamente, né. Ele vai colocar aqui também essa questão, por exemplo, né, da interação, ele faz ali uma certa conexão, uma assimilação, como a gente chama muito aqui na Consciologia, com espíritos, né. Ele acaba sentindo aquilo nele, né, aqueles sintomas, ele acha que é: "Pô, será que é isso? Pô, será que é comigo? Será que isso tá acontecendo alguma coisa errada com o meu corpo?", né. E vai ver depois que foi: "Não, não é nada disso, é uma coisa que veio da espiritualidade, da dimensão espiritual, extrafísica", né. Então é isso que ele vai contar um pouquinho pra gente aqui, né, dessas várias vivências. Então, conta aí qual foi a tua vivência mais marcante inicialmente, né, Pedro, dentro dessa questão que você queira compartilhar com a gente aqui. É interessante a gente falar disso, Emanuel, porque uma coisa que a gente pode iniciar assim como ponto de partida dessa conversa é que esse processo de interação com outras consciências, seja pessoas que nós estamos aqui convivendo no intrafísico, pessoas de carne e osso, como eu e você. A gente percebe muitas vezes, né, ao conversar com alguém, aquele padrão que a gente absorve, que pode ser mais positivo ou negativo. Às vezes você vai falar com uma pessoa à distância, por ligação, sai sentindo uma dor de cabeça, ou sai se sentindo mais feliz, mais aliviado, e às vezes não é tanto o tom da conversa, é alguma transmissão que teve ali de energia entre você e aquela pessoa. E isso também continua acontecendo mesmo com as consciências que já estão em outro plano, um plano mais sutil, que já descartaram o corpo físico, que a gente chama de processo da dessoma. E muitos de nós, né, estamos cercados por essas consciências extrafísicas, e nisso tem consciências que são amparadoras, que querem nos ajudar, e tem consciências que são mais assediadoras, que elas querem muitas vezes nos atrapalhar. E a gente sofre a influência disso, muitas pessoas sofrem e não percebem e acham que é coisa delas. Então, assim, na Conscienciologia, nós estudamos esse tema, né, e consideramos que é o maior
problema da humanidade atual. A maior doença que existe na humanidade é o assédio. Esse assédio extrafísico que não é percebido e a pessoa acha que é da cabeça dela, acha que é ela. Quando vê, ela tá ali já com aquelas energias ou com o processo de uma outra consciência subjugando ela. Então, assim, não é nada igual aqueles filmes de Hollywood mostram, que às vezes é um filme de terror, que a pessoa fica possuída, não é nesse sentido. É muito mais sutil, às vezes são pequenos pensamentos que são incutidos ou um jeito que a pessoa vai se manifestando. Quando vê, ela está sendo influenciada e não está percebendo. Ela acha que ela está pensando, mas tem alguém ali pensando por ela, né? Então, assim, falando disso, né, como ponto de partida, eh, eu acho que é uma coisa que quem está ouvindo a gente pode já ter vivenciado. Eh, no meu caso, né, eu já tive algumas situações em que eu passei por experiências assim. Então, no meu trabalho, uma época, eu trabalhei como representante comercial. Então, o que que é um representante comercial? Ele representa a indústria para o comércio. Então, eu ia numa loja para vender um produto de uma determinada indústria. Eu chego na loja e percebo, assim, uma coisa esquisita, umas pontadas, assim, no peito, nossa, essa loja mais, né, estranha. Só que a loja era bonita, tinha aspectos ali que na época era loja de decoração, que você olhava assim, né, bacana, tal, de gente que tem dinheiro e Tudo era tudo. decorado, bonito, né? É. Muito chique. E aí, eu começo a sentir isso, então aquilo destoava um pouco do ambiente. Então eu pensei: "Ó, tem alguma coisa aí". E aí fui conversar com o dono da loja para oferecer ali o produto que eu representava, e nisso o cara começa a me contar coisas dele, falar dele, né, coisas que ele faz. E aí nisso que acontece, ele vai, em algum momento, abre a gaveta e mostra que ele tava com uma arma na gaveta. Saca a arma assim e mostra pra mim. Depois ele começa a falar de negociações que ele faz, trazer produto da China e vender, e tudo com, evasão de impostos, tentando burlar uma série de questões, né, das leis. Então você vê, tinha um objeto no ambiente, que é um objeto que ele serve para, né, causar um mal a outra pessoa, né, para ferir outra pessoa diretamente. E esse objeto ele tem uma energia carregada disso. E a pessoa, por andar com esse objeto, ela leva essa energia junto e o fato dela portar a arma tem alguma intenção ali de proteção, de defesa, mas também de, às vezes, poder, né, dominar e tudo. Então, assim, já mostra uma personalidade mais insegura em muitos pontos. E os trambiques que a pessoa estava me contando ali que ela fazia, né. Então, pra mim, na Sim. hora que ele começou a contar isso, fui entendendo melhor porque que eu estava sentindo aquele padrão de energia, porque era uma pessoa que ela tinha uma tendência a agir de modo mais, eh, nós chamamos de anticosmoético. E além Sim. não era nem assim antiético apenas, era contra a lei mesmo, mas assim, ela estava ali manipulando uma série de pessoas para tirar uma vantagem. Então isso já mostra a pessoa mais sugadora, mais vampirizadora, que ela quer levar vantagem. Porque é uma ética que mexe com a espiritualidade também, porque passa a evocar até consciências, espíritos que não são de boa índole, né, se a gente for ver, né. Então, o Exato. cara que mexe ali com belicismo, com arma, né, quer puxar o tapete dos outros, né, faz ali corrupções, então, que tipo de espíritos vai vir ali, né, vai vir então essa ética mais além, ela que passa dessa dimensão física e material, né, e mexe com esses espíritos também de outras dimensões, né. E a base dessa ética é o que nós chamamos de pensene, que é Exatamente. pensamento, sentimento e energia. Então tudo que a gente pensa, junto com isso, vai ter ali um sentimento. Que pode ser o sentimento que eu vou falando aqui de medo que o cara tinha, ou Sim. um sentimento de ganância ali, que ele queria, né, ganhar mais. Isso tem um padrão de energia. E essa energia ela afiniza com outros padrões de energia também, que são iguais, ou repele outros que são diferentes, certo? E se você não está lúcido para isso, você entra ali, a sua energia, ele é como se a pessoa tá no ambiente dela, então ela tem mais força. Então, eu saí daquele local totalmente sugado. Eu lembro que eu saí assim, nossa, fiquei mal, fiquei carregado mesmo, por quê? Como se aquele ambiente ele me dominou de algum modo, e eu, né, depois tive que saber me, recuperar energeticamente. Então quem nunca passou por isso, né, de às vezes ir num ambiente, mais que Sim. ali a pessoa
como eu falei, tinha recursos financeiros, era um ambiente bonito, você sair mal. Aí eu lembro que eu fui para o carro, aí eu parei dentro do carro e fiquei trabalhando as energias. Então, como é que eu fazia isso? Você concentrava a energia no alto da cabeça, ia mobilizando a minha própria energia do alto da cabeça, passando todo o corpo até a base dos pés e fazendo esse movimento de mobilização por todo o corpo, subindo e descendo várias vezes. Como eu falei antes, né? O pensamento ele tem ali uma energia. Então, se eu pensar, colocar essa atenção no meu corpo e sentindo a minha energia recuperando e mobilizando ela por todo o corpo, a gente pode, de algum modo, entrar num estado de maior condicionamento das energias, né, de maior ápice das energias, que a gente chama de estado vibracional. E esse estado vibracional, ele gera ali um equilíbrio das suas energias e ele gera também uma defesa maior das energias. Então, o ideal é, nesse tipo de ambiente, o que que eu deveria ter feito? Quando eu entrei, percebi ali, já começar a mexer com as energias, trabalhar esse estado vibracional. Só que eu fui meio bobo, vamos dizer assim, eu fui perceber depois, né, que eu deveria ter feito isso. Aí eu tive que fazer depois de estar me sentindo mal, essa limpeza das energias, né. Então Uhum. essa foi uma situação. Nessa época, eu estudava na faculdade. E aí eu fui para a faculdade e tinha um professor que ele me dava algumas aulas, né, e eu tive uma aula mais específica com esse professor ali, que era um grupo menor, e eu vi que o professor não estava bem. E aí eu comecei a fazer a interação de energia por minha própria vontade com esse professor para tentar ajudá-lo. Então eu comecei a mandar energia para esse professor, né, e ele lá dando a aula e eu fazendo esse processo de interação de energia com ele, para ele ficar melhor. E aí, o que que deu isso, né, de modo consciente, da outra vez foi de modo mais que eu caí, né. Essa É. não, eu fui de modo consciente, eu fiz o que a gente chama de iscagem lúcida, que é eu fui uma isca para puxar as energias negativas que estavam com ele, Pela sua própria vontade, pela né? minha própria vontade e até possivelmente também puxar algumas consciências extrafísicas que estavam com ele, que estavam ali, de algum modo interferindo no jeito dele de pensar e atrapalhando ele, né. Como era um professor que eu gostava, eu percebi que ele estava desse jeito, falei: "Não, vou tentar ajudar ele no que eu puder", né. E aí depois eu lembro que eu saí da aula me sentindo desse jeito, mal, assim, meio carregado, assim, falei: "Não, vou precisar agora mobilizar mais energias, fazer essa desassimilação, essa limpeza desse processo". Aí eu ia para o carro, né, porque aí eu saía da aula, entrava no carro antes de dirigir, aí fazia essa limpeza das energias. Aí o que acontece, se a gente não faz isso, isso já aconteceu comigo também, às vezes não fazer esse procedimento de limpeza nessas trocas de ambiente, vou pegar o carro para dirigir. E aí você fica mais propenso a ter acidentes. Um pequeno acidente ali com o seu carro, uma batida, um negócio. Por quê? Porque a sua energia ali do sua e, consequentemente, do carro, ela acaba ficando mais desorganizada, mais pesada, mais difícil, porque tem essas coisas que você escou junto ali, né, que são as Uhum. energias gravitantes de outras pessoas, mais possivelmente algumas consciências extrafísicas que estavam com aquelas pessoas, agora passam a estar contigo. E aí, se você não faz esse devido encaminhamento, isso pode gerar depois um acidente. E aí você vai pensar assim: "Não, esse acidente aconteceu por quê? Ah, é por causa do trânsito, é por causa que eu estava desatento, é por causa que o outro lá que errou". Mas uma possibilidade, será que não é porque antes você não fez Na verdade, isso aí foi uma essa consequência, né? limpeza das energias, essa energia predispôs ao acidente? Entende o que eu quero Exatamente. dizer? É, uma consequência do que você já disso que já iniciou anteriormente, né, dessa questão dessa escagem, né, dessa do campo da pensanidade, dos pensamentos que já se formou antes, né. Então é muito importante a pessoa, por exemplo, ela trocar de ambiente, ela tá sempre trabalhando, percebendo esse processo das energias, entrar no carro, ela meio que fazer uma blindagem desse processo para evitar, tentar fazer uma precaução, porque às vezes pode ser por inconsciência, porque ela não tá percebendo nada e aquilo ela vai assimilando, tá aquela pessoa que é muito esponja, né? Ela sente tudo, ela vai sentindo que chega no final do dia, ela já tá totalmente esgotada, estressada, ela já tá com os pensamentos confusos, ela nem sabe de onde que isso veio.
Mas pode ser também a pessoa que ela tá mais lúcida para isso, ela tá fazendo um movimento de tentar ajudar outras pessoas, de melhorar os ambientes, só que ela puxa uma carga mais pesada para ela. Então ela tem que ter uma disciplina maior. É igual lavar as mãos. Você se sujou, você tem que lavar. Não adianta você querer já ir para uma próxima tarefa ali, estando com as mãos sujas, né? Então Sim. esse processo de mexer com as energias é como se fosse um banho constante, que as pessoas ainda estão para descobrir mais sobre isso. De modo geral, tem muita gente que fala sobre isso, mas de um modo mais místico, de um modo mais simples, sem colocar muito o aspecto da Técnico, né? responsabilidade, mas da consciência, sem essa questão de tecnicidade, coloca Exatamente. muito como uma coisa mais misteriosa. Então, assim, a gente atribui esse tema, que ele é parecido com, assim, há cerca de 100, 150 anos atrás, e as pessoas não lavavam as mãos, não tinha procedimentos de higiene, elas não cuidavam, porque não sabia que existia bactéria, porque não é algo visível, né, a olho nu. Exato. É a mesma coisa essa questão das energias, que hoje, de modo geral, as pessoas não pensam nisso, porque não é algo tão visível, só algumas pessoas mais sensíveis conseguem ver, mas muita gente sente, mas não consegue perceber que tem a ver com essa causa. Então até é legal a gente trocar essas experiências pra falar, porque eu acho que muita gente está ouvindo, pode até deixar no comentário aqui do vídeo se já passou por uma experiência parecida, o que que pensa a respeito disso, né, pra gente até ver, né, como é que é, assim, de modo geral, essas experiências para outras pessoas. Aí eu fui trabalhando mais esse tema na minha vida, né, tentando me qualificar nesse sentido. E aí, como você falou, eu sou voluntário da Conscienciologia, que é uma ciência que estuda esses assuntos. E aí a gente estava fazendo um trabalho de voluntariado uma época, e aí uma das pessoas desse grupo de voluntariado, ela estava passando por uma dificuldade. E eu lembro disso, que foi muito interessante, como é que a interação da energia ela não depende só do ambiente, ela não depende do espaço. Eu posso interagir energeticamente com alguém que está em outro ambiente. Eu posso estar aqui agora e mandar essa energia para alguém que está em outra cidade, em outro local, em outro país, enfim. Essa pessoa estava em outro local e ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. E eu estava online, ela também, a gente começou a conversar. E ela foi me contando o problema que estava passando. Que ela estava se sentindo mal emocionalmente, estava desestabilizado. E aí eu lembro de pensar na hora, eu vou mandar energia para essa pessoa aqui, enquanto converso com ela, até ela melhorar. E aí eu trocava mensagem com ela, mas o foco era eu pensar muito nela, desejar as melhores energias para ela, tentar me afinizar com o que ela estava sentindo e de algum modo puxar isso para mim e tentar deixar ela com as melhores energias, fazer esse processo da isca que eu comentei antes do que eu fiz com o professor de modo consciente, mas à distância. Se fosse uma transfusão aí, né, energética que você fez aí, né? É, Fez e uma troca, na uma verdade, né? troca. E eu É. lembro que eu comecei a sentir um pouco do que ela estava sentindo. E ela foi depois conversando, melhorando, até um ponto que ela falou assim: "Ah, eu tô me sentindo bem, obrigado por você ter conversado comigo". E aí eu falei: "Ah, tá bom, então tchau". Aí terminando a conversa e eu percebi que eu estava É, aí totalmente diferente do início da conversa para o final. aí foi na hora da limpeza aí, da desassimilação, encaminhamento, né, se houve Desse exatamente, desse encaminhamento. Aí eu percebi assim: "Pô, naquele momento eu estava bem e eu pude fazer isso por ela. Se eu não estivesse bem, talvez não ia querer entrar também para tentar ajudar". Da mesma forma de ter vários momentos em que eu não estava bem, e outras pessoas fizeram isso por mim. De algum modo, quem tem mais lucidez sobre essa questão das é, uma coisa energias. importante aí, Pedro, é essa questão que se alguém for fazer isso, tem que no caso, se o Pedro que fez isso, é porque ele sentiu que ele tinha potência, potencial, banca para poder mas não, eu tenho condição ali de bancar o negócio, de puxar isso para mim, porque eu sei de técnicas, maneiras de desassimilar, né. Então é importante também você ter esse conhecimento, né, esse know-how aí de Isso. como vai não adianta não, eu quero ajudar ela e puxa, aí Só depois a na pessoa: boa e agora?" vontade, na É, intenção, exato. positiva. E se dá mal ali, se E aí passa mal e não depois? consegue, né, Aí passa mal ali e acaba pô, e você, como é que tá agora? Tá não adianta você querer melhorar o outro, você ficar pior e não exato, saber como resolver, né? Você vai causar um exatamente. problema maior muitas vezes. Para isso que existem as técnicas, né, essa É. questão de você se aprimorar, se desenvolver nas técnicas energéticas para você chegar nessa condição que você teve aí, né, com essa pessoa, de poder fazer assistência e resolver a tua situação ali de você encaminhar e limpar, né,
o que você também puxou dela, né? É para quem quer entender esse assunto, dominar as energias, tem que estudar sobre o estado vibracional. Essa é a principal técnica. Então, pode pesquisar, tem várias pessoas que explicam sobre isso. Tem Então, livros, né? Tem tem obras. livros, tem muita coisa na internet também. Estado vibracional, técnica básica. E aí tem a exteriorização das energias e a absorção das energias. Esses 3 itens, aí a pessoa pode depois avançar para uma percepção mais sutil dos chakras, né? Para o processo também da sinalética das energias, que é quando você tem ali um sinal de que você teve ali um acoplamento ou percebeu algo das energias ou da uma consciência extrafísica que estava ali no ambiente. E aí, aquele sinal, ele te diz respeito a como que você pode atuar ali, né? Uma interpretação do que está acontecendo. Igual uma campainha, tá te avisando alguma coisa, tá te dando um direcionamento. Então, você mapear isso. Então, existe todas essas, digamos assim, esses procedimentos que a pessoa precisa dominar nas energias. Mas então, aí eu tive que fazer esse trabalho com energias depois para me desassimilar dessa situação. E eu lembro que Você sentiu que tinha algum eu, espírito ali, alguma coisa para também poder eu não encaminhar para percebi, um. eu não Não percebi um percebeu? espírito, não percebi uma consciência extrafísica, mas percebi que pode ser que tinha, mas eu não percebi também, né? Sim. Era mais uma questão da energia que ficou daquela conversa. E às vezes a gente faz isso, né? Conversa com alguém, interage, encontra com alguém e não lembra de fazer esse tipo de limpeza depois. Porque Uhum. isso eu fiz na hora, eu percebi, e porque a pessoa me falou. E quantas pessoas a gente às vezes interage, que não falam e tudo mais, e a gente acaba trocando as energias, né? Tem pessoas que são muito sensíveis nesse ponto e outras são mais casca grossa, vamos dizer assim. Sim, isso é verdade. Então essas foram algumas experiências, mas aí teve outras, assim, eu acho que são até mais, talvez mais marcantes, porque elas envolvem também consciências extrafísicas, como a gente tá falando aqui dos É. espíritos, né. Não é só as Eh energias da pessoa ali que você teve o contato, mas também tem espíritos de fora ali envolvidos na história, né? isso, exatamente. Então, por exemplo, né, teve recentemente a situação aí que o mundo passou da pandemia, que foi um momento bem delicado, né. Muitas pessoas, elas tiveram esse processo de dessoma, de descarte do corpo físico, em função dessa doença. E a doença, o Covid, que mexia com o pulmão ali, né, a pessoa ficava com insuficiência respiratória. E aí uma certa vez, né, uma pessoa foi lá em casa para prestar um serviço, e minha esposa foi conversar com essa pessoa, e ela falou: "Ah, meu parente que morreu de Covid, tô muito triste, né, tô mal com isso, foi esses dias". E a pessoa chorou e estava mal, e aí ela foi ali conversar com ela, né, dar um apoio emocional, minha esposa, e conversou algumas coisas, e ela começou a perceber esses sintomas do da insuficiência respiratória, né. E aí depois que a pessoa saiu, ela veio falar comigo: "Olha, conversei ali com a pessoa que estava, eh, ali prestando serviço pra gente, ela teve essa situação e agora eu tô sentindo aqui comigo essa dor no peito, e eu acho que eu fiz uma escagem dessa consciência extrafísica que estava ali com ele". Então, por mais que a pessoa tinha descartado o corpo físico, por estar falando muito dela e ficar evocando a pessoa, ela estava ali, entende? Quando a gente pensa muito em alguém, a gente evoca, e aquela pessoa pode estar ali naquele momento extrafisicamente. Foi isso que a gente percebeu, que ela estava ali e aí ela acabou ficando junto com a minha esposa sentindo o que ela estava sentindo, ficou numa Sim, interfusão maior. E ela estava assim: "Nossa, tá doendo muito aqui meu peito, tá uma sensação muito ruim. Nossa, vamos mexer com energia então nós 2, vamos resolver, vamos fazer o que pode para ajudar essa consciência que está no extrafísico". Igual comentei de ajudar a pessoa que está no intrafísico a se sentir melhor, vamos ajudar essa pessoa a se sentir melhor. exatamente. Aí a gente foi para um quarto mais silencioso, mais quieto, que a gente tinha em casa, vamos fazer a técnica que chama arco voltaico, que é uma técnica que a gente posiciona as mãos na cabeça da pessoa, né, uma mão, palma aqui na frente, o outro na nuca, e exterioriza energia para a pessoa para energizar ela, principalmente a parte da cabeça, né, fazer essa descablagem, às vezes uma consciência extrafísica também.
E aí, eu acabei aplicando essa técnica com ela. E aí ela percebeu que melhorou, só que eu passei a sentir os sintomas. Então, dor no peito, dificuldade de respirar, uma sensação de incômodo, tudo ruim, assim. Então, eu vi assim, cara, Mal-estar, mudou né? completamente o meu estado íntimo ao fazer esse acoplamento com essa consciência extrafísica, né? Eh, e aí eu falei com ela: "Ó, agora vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui no quarto sozinho e eu vou ficar trabalhando energia até eu conseguir melhorar, até essa consciência se sentir melhor". Tipo assim, aí eu me tranquei lá, sentei na cadeira e fiquei mexendo com energia, exteriorizando. Mexia com energia, exteriorizava. Mexia com energia, exteriorizava e querendo, assim, que aconteça o melhor para essa pessoa e tudo, tentando ajudar com esses pensamentos. Eu sei que, assim, depois de uns meia hora, 40 minutos, aquilo passou. Então, o que aparenta ser minha hipótese, né, que aí foi encaminhada essa consciência para ela ser tratada extrafisicamente, né. E essas energias que a gente libera, como a gente tem o corpo físico, são mais densas, elas podem ser curativas, elas podem ajudar, né, tanto pessoas que estão no extrafísico, como a gente está falando aqui no Exato. processo espiritual, né, do uma outra Sim. dimensão mais sutil, quanto pessoas no intrafísico. Então tem relatos, né, de cirurgias extrafísicas, cirurgias à distância. Na própria Conscienciologia tem uma instituição que chama Ectolab, que eles fazem esse tipo de trabalho, de paracirurgia. Então a pessoa faz um pedido para curar uma determinada doença, eles têm ali uma dinâmica de mandar energias e, assim, não é garantido que a pessoa é curada, então inclusive é indicado que ela continue fazendo tratamento médico convencional, mas há vários relatos de casos de pessoas que tiveram essa cura, assim, à distância. Tem também no Brasil um caso muito interessante, que é do José Arigó, né, que é um médium ali até de Minas Gerais, de Sim. Congonhas, que ele fazia várias dessas curas, assim. E então, assim, é algo que eu vejo que nessa situação do Covid foi bem marcante, porque a gente teve ali todo o acoplamento dos sintomas, uma pessoa que já tinha passado pela morte biológica, né. Sim. Muito Então teve interessante. essa situação, aí teve uma situação parecida também, que aí foi, eh, no caso, a minha até aí inverteu a situação, que aí a minha esposa me ajudou, entendeu. Aí foi bom, né? Aí Porque teve que ter um revezamento aí de assistência de vocês a aí. gente foi na casa das familiares, né, tinha um parente que ele estava, com uma série de problemas ali, Sim, psicológicos, problemas de momento de vida, né, sim. e uso de drogas, inclusive. Aí eu resolvi assim: "Ah, vamos lá ajudar com energia, né", foi desse jeito, né, já passei por essas experiências, né, vamos lá tentar ajudar. Aí eu fui no local onde que a pessoa ficava muito e comecei a mexer com energia. Trabalhar energia ali, exteriorizar energia, aí eu percebi toda aquela Essa pessoa já carga. era falecido, né? Não, Ou não? essa não era falecida. Hã. Aí essa Ela pessoa, estava doente, mas não tinha falecido, não é isso? estava lá na casa, Sim. mas era uma pessoa que estava com uma série de num momento difícil, uma série de Ah, sim, problemas. aí você foi num outro local que ela não estava, mas que ela gosta de frequentar também, não é isso? Um Isso, espaço da casa. no espaço para tentar ajudar a melhorar o ambiente dela. Entendi, entendi. E eu percebi que eu estava mexendo ali com as energias do ambiente, mas não era só do ambiente, que tinha as consciências que eram ligadas a essa pessoa, que elas estavam incomodadas de eu estar fazendo aquilo. Porque na medida em que a gente mexe com a energia do ambiente, aquelas consciências que estão ali, elas já não vão estar mais à vontade, não é mais o ambiente. É como você. Imagina assim, você No entra caso aí num são espíritos, né, espíritos essas consciências extrafísicas que você sentiu que elas estavam incomodadas, é que isso? estavam assediando essa pessoa que estava com esses Entendi, problemas psicológicos, problemas de dependência química, problemas gerais entendi. no momento de vida. E aí, essas consciências estavam eh, aproveitando dessa pessoa, usando ela e atrapalhando mais a vida dela. E quando é mais ou menos assim, você chega num ambiente que tem lá um quarto da bagunça. E aí tem aquela pessoa: "Não, eu gosto é assim, bagunçado". Aí você arruma tudo, por mais que tá mais arrumado, aquela pessoa: "Não, agora tá esquisito aqui, não tá mais igual", né.
Às Sim, vezes acontece é com a gente, verdade. chega Tudo é frequência chega ali uma energética. faxineira, mexe na nossa casa, põe o negócio fora do lugar, a gente já sente, não, tá fora do lugar, tá errado, né? A gente chega no ambiente da pessoa ali, mas não é daquela pessoa, o ambiente era uma casa da família, então vamos botar uma energia mais positiva aqui e tal. Aí eu fui com essa intenção. Aí eu lembro de esterilizar as energias e perceber aquele peso assim. E até na época minha mãe, né, tava lá também. E aí eu voltei, né? Aí ela olhou pra mim e falou assim: Mas você tá diferente. Ela olhou pra minha cara assim: Você tá com raiva? O que que está te incomodando? Porque a minha feição, que antes estava de um jeito, mudou e eu Ou mais fiquei carrancudo, visivelmente mais. ranzinza. Exatamente. Por ter mexido com essas energias e com essas consciências extrafísicas, elas ficaram contrárias a mim, né? E eu sentindo aquilo, né? Elas estavam ali. Aí a gente saiu, eu e a minha esposa, né? Pra ir para um outro local, né? E aí Uhum. eu contei pra ela que eu tinha feito isso. E, e a gente foi pra viajar para outra cidade. Aí eu falei: "Olha, não tá dando, o negócio aqui foi embora comigo e tá difícil". Aí paramos o carro, aí aí passei pra ela. Tipo assim, ela falou assim: "Então tá, vamos lá. Vou fazer esse procedimento aqui com você", igual eu tinha feito com Não ela. não fez o arco lá? Foi o arco voltaico no carro? É, não o arco voltaico, fez o Hã. procedimento de mandar energia pra mim, pra me ajudar. Sim, sim. E aí ela percebeu e foi pra ela, aquela sensação que eu estava tendo. Sim. Aí eu falei: "Olha, agora eu tô me sentindo bem". Ela falou assim: "Ó, eu tô sentindo exatamente tudo que você falou agora há pouco". E aí foi aquela coisa, meio pingue-pongue, né. Sim, sim. Aí eu fui: "Não, agora vamos embora". E ela: "Nossa, Agora tá". o espírito ficou do lado dela Ficou com agora, ficou ela, com estava ela com agora, ela. Aí é. aí aí nisso, passou um tempo, aí a gente foi trocando nessa esse processo até conseguir encaminhar, né. Mas eu digo assim, não é o ideal, né, o ideal é você já encaminhar na hora, mas ali a Sim, gente não estava no nosso ambiente, e aí a gente fez o que dava, mas foi uma situação ali que eu vi que ficou muito marcante essa questão de a interferência de uma consciência extrafísica na sua forma de pensar no intrafísico. E que isso saindo de mim, indo para outra pessoa e voltando, entende? Até que a gente parou um certo momento, começou a exteriorizar e a coisa se encaminhou, mas isso levou uns 2 dias até que eu terminar esse encaminhamento, que a gente percebeu que, ó, ainda tem algum resquício aqui desse negócio. Porque não foi uma coisa simples, né, foi algo que sim, para o que a gente estava acostumado foi um pouco mais pesado, entendeu? Então tem esse processo de aprendizado, né, até onde você vai, você também não pode meter a louca, vamos dizer assim, exato. né. Não, você tem que ter a o potencial, você tem que bancar, né, eu fiz: "Ó, eu consigo fazer isso, né, No tenho meu capacidade energética para isso", no meu né. caso, eu falei assim: "Não, eu vou conseguir", mas se ali afrouxasse de algum modo, É, poderia aquela coisa voltar contra mim. Então, interessante você ter essas técnicas, essas ferramentas para fazer essa desassimilação adequada. E aí, com o tempo, às vezes, uma coisa que leva, por exemplo, igual eu falei, algumas horas para desassimilar, nesse caso aí levou mais de um dia, mas assim, o ideal é que depois de uma outra situação, consiga fazer isso em algumas horas, e aí você vai melhorando, em uma outra situação você consegue minutos. fazer isso em minutos, e outros já faz assim, já encaminha tudo. Então acho que a evolução, quanto mais você vai dominando as energias, quanto mais você vai tendo experiência nesse sentido, a tendência é ter esse domínio maior, né, esse domínio mais rápido também, né, de botar o seu padrão de energias, de Sim. ser mais Agora uma coisa proeminente. importante lembrar aí, Pedro, também, que nesse processo de encaminhamento, né, de espíritos, quando você puxa um espírito para ti, para fazer ali aquela assistência e tudo, você não está sozinho, né. Nessa questão, quando você começa a exteriorizar as energias para acontecer o melhor, para encaminhar, ó, aconteça o melhor para esse espírito, para essa consciência, esse indivíduo que está aqui comigo, que está doente, precisa de ajuda. A partir do momento que você começa a ter criar esse campo energético, né, acaba chegando esses preceptores ou amparadores, como a gente chama aqui na Consciologia, né, que são esses guias espirituais mais inteligentes, avançados, maduros espiritualmente, né. Então, na verdade, ali, aí já vai um trabalho em conjunto, né, porque, na É. verdade, o encaminhamento é a partir deles até, né, porque eles fazem ali o trabalho já de aproveitar suas energias e puxa aquele espírito ali, já, ó,
já leva com eles, assim, né, na questão de caminhar para uma melhor procedência ali espiritual, é isso? É, aqui a gente está contando muitos casos de É, situações de espíritos, consciências extrafísicas, no caso, que tem uma patologia. sim. Mas e as que têm uma qualidade e que estão aí para ajudar? Tem muitas também, né? Que são esses casos aí, né, Que de é, espíritos só que mais a gente benignos. precisa saber se afinizar com eles. Exatamente. Então, tem várias situações também na minha vida em que eu percebi assim: olha, eu preciso tomar uma decisão. Às vezes eu tô tomando uma frente de um trabalho que vai ajudar mais pessoas. Então, essas consciências mais avançadas, mais amparadoras, elas se afinizam. A gente falou aquele princípio da afinidade. Sim. Eles estão aí para ajudar. Então, se você está pensando em algo, um projeto que vai ajudar mais pessoas, essas consciências extrafísicas amparadoras vão se afinizar com você e vão querer te ajudar. Porque elas também querem ajudar mais. Então, é aquela frequência de que você comentou até no início da inversão existencial, a pessoa ela se mexer com as áreas da vida para ela fazer mais interassistência, né, para a humanidade. E o legal da inversão existencial é que isso é desde a juventude, desde cedo, né. Porque muita gente, convencionalmente, na sociedade, né, deixa pra pensar isso lá pra frente, lá na meia-idade, terceira idade. O cara vai começar a pensar em alguma coisa nesse sentido, né, de trabalhar mais a espiritualidade ou a questão de se melhorar, de autoconhecimento, né, e a questão toda da inversão existencial justamente é inverter esse processo social e você já pensar isso já desde jovem, né. É, isso é interessante, porque acaba invertendo o que é o comum, o ciclo Exatamente. comum da vida humana. Então, é uma coisa bem de quebrar o padrão, né? Aquele padrão repetitivo ou do óbvio. Você vai para aquilo que é mais útil no sentido evolutivo, mais E prioritário, né? exatamente. E aí a assistência, no caso, ela atrai assistentes, ela atrai amparadores. Então, várias decisões que eu vi assim, às vezes precisava resolver um negócio. Eu ganhava uma confiança ou tinha uma ideia ali, eu falei: "Mas essa ideia não é minha". Às vezes eu era inspirado por consciências mais avançadas, porque, né, elas se comunicavam ali, vinha essa inspiração, eu sentia uma capacidade além do que era minha, né, igual eu falei de sentir às vezes a dor, né, o problema mas a gente pode sentir uma coisa melhor, e isso viabilizar a gente fazer certas coisas que sozinho talvez não seria possível, né. Verdade. E mas é interessante isso, essas situações, né, porque aí a gente vai aprendendo com isso e vai, conseguindo lidar melhor até com a nossa saúde, Sim, né, porque, assim, essa questão de dominar a energia é uma questão de saúde, eh, mesmo, assim, da pessoa ter uma vida mais sim. equilibrada, Aí me diz uma melhor. coisa, Pedro, você já teve aí você já tá colocando esses casos, né, essas vivências que você teve nessa dimensão física, né, lidando com essa questão dos espíritos, mas dentro dessa dimensão material, física nossa, você já aconteceu de ter situações como essa fora do corpo, por exemplo? Em experiências fora do corpo, de você lidar com espíritos frente a frente ali, você enquanto espírito também, né, se trata de um espírito projetado, né, em psicossoma e você tá lidando ali com um espírito de frente, já aconteceu alguma vivência nesse sentido? Nesse Que você lembra? sentido que eu me lembro, mais diretamente, assim, com uma lucidez maior, não. Tem alguns fragmentos, né. Semiconsciente, assim, que você ficava ali você sabia que estava acontecendo alguma coisa fora do corpo, mas você não tinha uma Isso, lucidez aí cem às por vezes cento às ali, vezes né. você percebia que tinha algum encaminhamento e voltava, e aí depois conversando com outras pessoas, aí via que batia algumas experiências ali, Sim. que estavam envolvidas também, entende? Então, Uhum. assim, mais diretamente fora do corpo, com total lucidez, aí pra mim é mais desafiador de Sim, conseguir, né. sim, claro. Mas, assim, você ter, assim, você, tipo, lembrou depois, né, você acordou e "Pô, eu tive isso". É, e depois você vai ver, estava acontecendo uma Sim, determinada situação que exigia aquele tipo de assistência. Às vezes era uma conversa, às vezes era uma situação ali que estava sendo feito um esclarecimento para uma sim, consciência, porque envolve um processo de posicionamento, né, muitas vezes, sim. esse tipo de afinização também que a gente está falando. Você Uhum. definir: "Não, é isso, é assim que eu funciono". Quando a gente se posiciona, você domina a sua forma de pensar. Então, aquela pessoa às vezes tem um determinado vício. Aquele vício acopla com outras consciências viciadas também.
Quando ela se posiciona, não, não vou mais fazer isso, eu que mando aqui. Muitas vezes ela corta essa interação. Vai ter uma pressão contrária, vai ter aquele incômodo inicial, mas aí ela tem que se manter firme na decisão dela. Então a gente é bem importante entender isso, sabe? De que você é quem é o responsável pelos seus pensamentos e esses pensamentos ele emite um padrão de sentimento e de energia e que isso interfere no ambiente que você está ao redor, interfere nas pessoas, interfere em você e que todo mundo está interferindo dessa maneira, está interagindo, mas que você tem capacidade de colocar o seu padrão, você colocar ali o que você pensa e, né, a partir desse domínio das energias, esse padrão predominar. Não deixar que o externo domine você, né? Exatamente. Porque assim, o Pedro ele falou todas essas questões dele aqui de vivências, né? Porque na realidade, gente, a gente vive numa dimensão, uma multidimensionalidade, né? Totalmente energética, né? Se a gente for pensar aqui, essa dimensão material, física é energia, a dimensão espiritual extrafísica é energia também, só que são frequências, densidades diferentes, né? Por É. isso que tem essa questão de você se conectar ali, às vezes o espírito tem aqueles sintomas, aquelas questões que ele está passando, e você vai lá e o Pedro consegue captar aquilo, né? Porque tudo é energia. Foi ali, ele canalizou, houve uma canalização de energia, uma energia mais sutil do espírito para ele, para as energias dele, para o campo energético dele, que é mais denso, né? De corpo, de físico, né? De material. Mas houve ali uma canalização, porque tudo é energia, né? Então você passa a sentir aquilo, você, a partir do momento que tem essa lucidez, você começa a trabalhar isso pelas técnicas, né? E é importante a gente estudar esses assuntos sem muito assim mistério, sabe? Sem dogmas. Que eu acho que Exatamente. esse que é um diferencial da gente poder estar tendo essa conversa aqui hoje. Não é todo lugar que eu saio contando essas experiências para qualquer pessoa. Ainda, Às né? vezes, Ainda assim. A ideia é que no futuro muitas isso se pessoas torne podem mais. ouvir isso e achar É, uma coisa esquisita. Mas é porque exato. às vezes a pessoa está muito presa a certos dogmas, seja de religião, que Sim, coloca na cabeça dela algumas ideias ali, uma certa lavagem cerebral, sim. seja de algum tipo até Misticismo, né? de. Algum grupo místico, né? Uma seita, algo Não, desse uma visão, gênero. até uma visão que a gente chama que a vida é uma só, né? Então, aqui tem muita gente que tem essa visão mais materialista da vida. Exato. Também tem isso, é verdade. E aí ela acha que não é possível até acontecer uma situação com ela dessa. Então, o ideal é que ela tenha as experiências pessoais, não é que ela acredite em nada que a gente está falando aqui. Busque estudar, busque ler, busque pesquisar sobre esse assunto, que ela vai ver que isso já existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem. A gente está aqui conversando, usando alguns termos, pesquisando, mas não é trazendo, inventando uma coisa que não existe. É algo que é um fenômeno que sempre existiu, mas que muitas vezes na humanidade, algumas religiões elas foram levando para um viés mais do dogma, e aí isso impediu que muitas pessoas entendessem esses assuntos. Então o dogma ele acaba limitando a sua forma de pensar. E até em relação a isso que a gente está falando, da consciência sobreviver após a vida. Tem muitas linhas que falam, não, morreu, acabou, vai para o céu e acabou, Deixa de né? existir. A pessoa, aquela consciência que ele indivíduo simplesmente deixa de existir, né? E não tem como ter contato. Se É, você tivesse contato, é o demônio, é algo negativo. Então, é. é uma situação que isso faz com que as pessoas elas restringam muito esse tipo de experiência e não consigam vivenciar isso de modo mais técnico. E a gente incentiva que as pessoas tenham essas experiências, mas de um modo também mais experimental e sem uso de substâncias. Isso é importante falar, né? Que também é totalmente negativo a pessoa querer ter uma experiência fora do corpo, por exemplo, como você perguntou, ou de energia, usando algum tipo de alucinógeno, algum tipo de É. droga, porque isso muda O totalmente a pessoal comenta muito do percepção. ayahuasca aí, né? Eu conversando com muita gente também sobre isso, né? É uma substância também, né? É um Ela alucinógeno. gera esse tipo de experiência, mas ela distorce a realidade Sim, totalmente, porque sim. ela também altera o cérebro. Sim, E aí a pessoa alucinógeno, ela né? fica dependente daquilo depois para gerar. Então a questão é, você consegue gerar isso pela sua vontade, Exatamente. né? Isso é verdade. Eu tô lembrando aqui uma última, tem tempo ainda aí para contar Hã? aí uma Hã? experiência, uma Dá última tempo. experiência?
Dá. É, Só essa última. para Já fechar aí estamos o perto do nosso nosso horário programa, aqui, né, gente? que Aí acho que foi uma vamos lá. experiência bem curiosa também, que foi assim, eh, falando dessas questões de relação entre dimensões, entre pessoas que têm crenças e aí, a questão também da vida após a vida, e todo esse processo de assimilação de energias e tudo. Então o que acontece? A gente tem uma família, né, que é bastante religiosa, eh, sou de Minas Gerais, é um estado predominantemente mais religioso. E numa certa situação, né, fui visitar ali uma parte da família que uma pessoa tinha falecido, né, pessoa muito querida por todos da família, muito positiva e tudo, mas na época ali teve um câncer, né, que afetou o pulmão. E fomos lá fazer essa visita, né, em função do velório, né, dar apoio para a família e tal. Nessa situação, eu acabei indo ficar na casa da família e dormi no quarto que a pessoa antes dormia. E o que acontece? No meio da noite eu começo a falar umas coisas assim com a minha parceira, minha esposa, que eram pessoas coisas que só essa pessoa falava, Entendi. entendeu? Meio que é como, tipo, uns processos meio sonâmbulo Sim, assim, o sonambulismo, né, de lembra, falar. né, lembrava o sonambulismo, né. E eu falei umas coisas, ela falou: "Hã, que você tá falando?", sabe quando a pessoa fala à noite, assim, no meio da noite? Aí ela achou esquisito aqui, depois aí no de manhã ela foi comentar: "Ah, você acordou no meio da noite, começou a falar umas coisas lá". Aí a minha, parente que estava lá, né, falou assim: "Ah, mas quem falava isso é o fulano lá que que faleceu, né, só é uma coisa dele, assim, né". Sim, sim. Aí a gente achou estranho aquilo, né, e aí depois eu comecei a sentir umas dores no corpo, que tinha a ver com as mesmas dores que essa pessoa estava sentindo antes de falecer ali também. E as dores foram intensas, né. Então, aí eu percebi que realmente essa pessoa estava ali comigo, e eu estava tentando de algum modo ajudar, mas tinha muita gente evocando ela, né, porque realmente, né, o Sim, clima faz ali parte de ali, né, do aquele processo. momento, né, Uhum. pensando na pessoa e ela, de algum modo, estava por ali, mas também sem entender o que estava acontecendo, e eu acabei sentindo e ela acabou se afinizando comigo ali, e eu comecei a sentir o que ela sentia. Então as dores, né, que ela teve antes de falecer ali. Uhum. Tanto que aí a gente foi para o hospital para fazer um exame. Aí eu entrei lá naquelas máquinas de ressonância, fiz o exame, vi que estava tudo ok. Não tinha nada que justificasse a dor. Então, assim, você vê, né, a que ponto, né, a dor, dessa questão da assimilação, de não ter nada no físico, mas estar acoplado ali, sentindo as Porque coisas. tudo que envolve a existência do que a gente estuda aqui, pelo menos dentro da Conscienciologia, é feita de energia, né. Então, tudo, corpo, os órgãos, tudo que é nosso aqui físico também é energia, né. Então, Então a você fez causa ali dessa dor não era canalização ali. física, esse que é o ponto, não É, era uma causa assim, ah, você tá com um problema lá no órgão ou então foi feito o exame comprovou é. que não tinha nada, e eu estava sentindo uma dor enorme. Até que eu parei e falei assim: "Olha". As energias, vamos dizer assim, que circunda ali a questão física, material, estava ok. Agora o problema era a energia Era extrafísica essa assimilação, né, que eu de estava com essa dessa consciência, pessoa, dessa exatamente, pessoa que que era faleceu, é. a pessoa positiva, a pessoa que tinha falecido, que eu queria Sim. ajudar, mas eu não estava conseguindo com as energias ajudar, não estava além do meu limite, talvez, ou eu não soube manejar ele na hora, e eu lembro que eu me posicionei. Isso que eu estava falando antes do posicionamento, né, acho que isso vale como exemplo também de quanto que isso é importante, quando a gente se posiciona: "Não, é isso". Então eu lembro que eu falei assim: "Olha, não dá mais para eu sentir isso, eu não quero mais sentir esse processo, eh, e daqui para frente não vou mais sentir isso, não vou mais continuar com esse acoplamento". Porque foi um pensamento, um sentimento e uma energia, né, E aí eu ali. meio que Você canalizou ali uma energia, criou uma energia de posicionamento o meu daquilo, né. posicionamento de cortar essa afinidade, esse processo de acoplamento que estava acontecendo, que não estava sendo sadio naquele contexto. Que eu estava sentindo todas essas dores, então eu não estava conseguindo ajudar também, entendeu? Sim. Aí, eu fazendo isso, deu alguns minutos, passou tudo. E aí foi interessante, que aí no dia seguinte eu tive que pegar a viagem, né, ir embora.
Aí tava até preocupado de não conseguir viajar, por estar sentindo tudo isso. Uhum. E, e aí eu voltei pra minha cidade. E aí passou uma semana, falei, vou fazer um outro exame, né? Vai que tem alguma coisa, né? Fazer uma profilaxia Fazer uma aí, né? profilaxia, porque É. assim, né? Vai que, né? Será que eu não tô viajando na maionese? Sempre vamos conferir, né? Fazer Sim, sim, sim. uma dupla conferência. Aí eu vim, fiz os exames novamente lá, do pulmão e tudo, vi que não tinha nada mesmo, foi só aquele processo. E para mim ficou muito evidente essa questão da força do nosso posicionamento, das energias, de quanto que algumas interações que a gente tem, ou ideias que a gente pensa, ou coisas que a gente sente, pode não ser nossa. É importante dominar, entender esse assunto que a gente está falando aqui de domínio das energias por isso. Para a pessoa ter mais controle sobre a própria vida, ter mais saúde, ter uma condição de ajudar mais pessoas com isso, né? Porque você tendo consciência disso que a gente está falando ou não, você vai sofrer interferência. Entende? A pessoa pode achar, não, não quero saber disso, não me interessa, mas ela se ela tem algum tipo de sensibilidade, todo mundo tem algum nível, ela vai estar interagindo energeticamente com pessoas, com consciências extrafísicas, quer ela saiba que isso exista, quer ela não. É uma coisa que acontece. Então, quanto antes a gente estudar isso, dominar esse processo, mais rápido a gente consegue avançar, né? Progredir, né? No processo evolutivo. E aí existe não somente as consciências extrafísicas, mas é bom a gente falar que existe também as centrais extrafísicas. Tem Bem lembrado, bem lembrado. ambientes que esse processo de energia é praticamente igual, vamos pegar assim, no intrafísico tem uma Itaipu, tem lá uma usina de energia, no extrafísico tem também. Então essa questão de energia, ela é limitada, a gente não precisa muitas vezes se condicionar, né, dentro dessas potencialidades. Tem muita coisa para ser desenvolvida e pesquisada nesse Pois tema. é, faz muita ponte com a própria ciência convencional, né, que a gente conhece, que a própria física fala, né, nada, a energia não, ela não se perde, se transforma, né? Então a energia ela sempre vai estar existindo aí. O que funciona na realidade é essa transformação, às vezes de um formato para outro, de uma condição para outra, e no caso aí da espiritualidade, né, de um negativo para positivo, né, às vezes ou o contrário também, do positivo para o negativo, né, então ela É, sempre está se transformando, até ela é moldável a isso, essas né. linhas da física, ela tem avançado para a física quântica. Exatamente, é. E a física Uhum. quântica ela já fala desse processo da interação de energias, dimensões, mas ainda num plano muito teórico, né? Muitas vezes muito só ali de Só teorias, filosófico, tá só filosofando ali em cima, filosofando, mas é. já faz ali uma quase que encosta Uma nisso. pinguela Mas o ali. que a gente vê que o interessante é você ter essas experiências Exato. e aprender a lidar com isso como uma coisa da realidade. Isso é como se fosse assim, você dominar essas energias é a chave para muitas vezes dominar a vida humana em vários aspectos. Exatamente. Pedro, o papo tá bom aqui, eu acho que tem muito assunto aqui que a gente tá conversando que dá muito pano pra manga, né, mas a gente já chegou no nosso horário aqui, né. Muito agradecido aqui, Pedro, pela sua participação, pelas suas vivências, né. Com certeza vai chamar muita gente aqui que tem alguma conexão, esteja passando por alguma vivência nesse sentido, né. E se você também, né, além disso, também conhecer alguém que esteja passando por isso, esteja com esse tipo de problema, vivência, né, compartilha esse vídeo com essa pessoa, né, manda, fala aqui do podcast também que está tendo esses assuntos, né, se você tiver interesse também, compartilha, ativa o sino de notificações, que é muito importante, né, para você sempre estar recebendo os conteúdos aqui do canal, né, e a gente vê nos próximos episódios. Uma coisa muito importante também, gente, nós fazemos também um teste aqui, né? A gente vai colocar o link aí para você. Sempre colocamos aí na descrição dos vídeos, dos episódios, né? Que também estudamos dentro da Conscienciologia, vamos dizer assim, é uma hipótese, né? Porque você precisa experimentar para você admitir isso, né? Que é do curso intermissivo, que é um curso espiritual extrafísico, né? Onde você, antes de renascer, você tem ali um preparo, um acesso a ideias mais avançadas. Essas ideias que a gente estuda aqui, né, de lucidez quanto às energias, da realidade energética multidimensional, em plena dimensão física, e de tantas outras ideias avançadas, mais amadurecidas também, através desse curso. Então é tipo um preparo, né? É uma escola preparatória, vamos dizer assim,
e no final você tem ali uma missão, uma programação para você fazer. O que é que você vai fazer com isso, né? O que você aprendeu com isso. Então chamamos isso aqui na Conselhologia de curso intermissivo, né? Então, se você quer saber se você fez esse curso, né? Tem alguma, ficou aí com nó na cabeça, curioso, né? Vamos disponibilizar esse teste para você aqui na descrição do vídeo, né? E se te der aí, qualquer coisa, o resultado que der aí, você tiver curioso, quiser saber mais, temos aqui uma equipe, né, preparada para te atender nesse sentido, te acolher, puxar um papo, trocar ideias com você. E daí a gente vai seguindo, né? Daí a gente vai aprofundando mais essa conversa, né? Viu? Eu posso aproveitar e fazer um convite também para quem está Claro, assistindo a gente aí. estamos aqui para isso. A gente falou muito sobre energia nessa entrevista. Para você, quem está assistindo a gente, para pesquisar sobre a Cognópolis. A Ótimo, Cognópolis bem é lembrado. um ambiente. A gente está É um aqui bairro, hoje, né? é um bairro em Foz do Iguaçu, mas existe também em outras localidades, né, do mundo, que se concentra várias pessoas para estudar esses assuntos. Então, em Foz do Iguaçu, onde tem essa maior concentração, tem vários laboratórios em que a pessoa ela pode vir para ter experimentos com esse processo das energias, do parapsiquismo, e tem dinâmicas. Então, isso que é bacana. A dinâmica é um ambiente em que toda semana acontece, todos os dias, em vários horários, com temas diferentes, em que grupos de pessoas fazem esses trabalhos com as energias para a pessoa aprender a mobilizar, a dominar esse processo, né? Bem Então, para lembrado. quem tem interesse nisso, pesquisa sobre a Cognópolis e vem visitar, conhecer pessoalmente, que vale muito a pena, vai sair com muito conhecimento aí, um banho de loja nesse assunto. Com certeza, que é um bairro, né? Um complexo, é um bairro aqui que também a Sinvexis, né? Também está inserida aqui dentro de toda essa região e compreende campos de pesquisa. Inclusive a Sinvex é um campo de pesquisa também, né? Temos aqui laboratórios, né? E a gente está se desenvolvendo cada vez mais nesse sentido. E também tem outros campos de pesquisa também de outras instituições. Então, tudo isso, né? Um conglomerado ali, juntando também condomínios residenciais. Então, se forma esse bairro com esse fim, né, com esse objetivo maior de se estudar esse processo multidimensional, espiritual, né, de desenvolvimento também, né. Mas é isso, gente. Até a próxima e nos vemos aí no próximo episódio com novos temas, novas vivências.